boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Uma semana muito especial, né? Aqui na 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, mas também pela temática que é os oceanos, Semana do Meio Ambiente, o lançamento da ONU sobre questões do plástico, como vimos no filme. Eu sou Paulina Chamorro, jornalista ambiental há 20 anos, trabalho com temas socioambientais e, mais especificamente, meu foco especial mesmo é em biodiversidade e oceanos. A minha relação com os oceanos, bom, eu nasci de frente para o Pacífico, no Chile, e por já quase 20 anos que eu moro aqui no Brasil, de frente para o Atlântico. Fiz, num período, por 3 anos, eu naveguei toda a costa brasileira num veleiro, fiz o projeto Mar Sem Fim, e essa proximidade, então, com os oceanos se concretizou, e hoje eu não consigo passar um dia sem pensar nos oceanos. Rapidamente eu vou falar o que mais me impactou, e assim os nossos convidados também, especialistas, como a gente viu no filme, vão colocar suas considerações. Mas eu queria reforçar nessa semana que a gente está discutindo tanto a questão do plástico, tanto a nossa relação com os oceanos. Eu também trabalho com Céline Cousteau. Esse nome, acho que sobrenome é meio familiar, né? A Céline Cousteau é neta de Jacques Cousteau. Nós trabalhamos mais sobre a Amazônia, mas ela sempre fala um pensamento que eu acho muito interessante para a gente começar esse debate da importância, né, dos oceanos. Se a gente pensar em 2 respirações bem racionais, a primeira é pelos oceanos. 60% do oxigênio que a gente está respirando é dos oceanos, vem dos oceanos. Então, estamos sufocando a nossa principal fonte de oxigênio. Essa é a relação. A segunda respiração vem, sim, das florestas. Então, quando alguém falar para vocês, não, a Amazônia é o pulmão do mundo, também, mas o principal são os oceanos. Então, eu vou começar esse debate, e todas as questões são muito próximas que foram colocadas no filme, eu acho, porque estão relacionados com o consumo, com o nosso consumo, né? Foi chocante ver os tubarões, certo? Mas é só lembrar todo o período de Páscoa. Quando a gente come cação, a gente está comendo um tubarão. E pode ser muito bem um tubarão ameaçado de extinção. Já pararam para pensar nisso? Porque não tem como rastrear. Só você perguntar de onde veio aquele peixe, eu vou te falar, Santa Catarina. A gente tem um problema também de FINE, né, dessa questão da barbatana, quase invisível, mas o Brasil é responsável por uma boa leva que vai para a China, sai tudo do norte do país. São milhões de toneladas, milhões não, milhares, né, talvez, toneladas de barbatana de tubarão que saem. Então, quando a gente está consumindo, a partir de agora, né, eu penso assim, quando a gente sabe alguma coisa e continuar persistindo numa coisa errada, é realmente ser duplamente burro, ou muito mal intencionado. Então, quando a gente não consegue mudar hábitos de consumo, sabendo de tanta coisa, realmente a gente está com um sério problema. Então, eu vou começar agora a nossa conversa, convidando você a sentar aqui, para a gente compor a nossa mesa. Eu queria convidar, primeiramente, a Leandra Gonçalves, ela é bióloga, mestre em Biologia Animal, doutora em Relações Internacionais pela USP, pesquisadora de pós-doutorado no IO, né, do Instituto Oceanográfico, na USP, colaboradora da Plataforma Brasileira para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, pesquisa a interface entre a ciência e a política em um contexto de governança ambiental. Participa ativamente das redes em prol da conservação costeira e marinha. Eu também vou convidar para compor a... Obrigada, Lê. Eu vou convidar também a Nathalie Anterstel. Ela é velejadora oceânica, acompanha as negociações internacionais de mudança do clima e também de navegação marítima internacional. Casou em Fernando de Noronha. Eu adorei esse descritivo. Casou em Fernando de Noronha, faz campanha para salvar a Ilha do Mel, no Paraná, e será uma das tripulantes de uma expedição só de mulheres que vai partir para a Antártica ainda este ano. Obrigada, Nathalie. E, finalmente, vou convidar
Opa, desculpa aqui. O William Rodrigues Chepes, ele é do Ecofaxina Santos, graduado em Biologia Marinha pela Universidade de Santa Cecília. Boa noite, na Unisanta, né? O William é o fundador e diretor-presidente do Instituto Ecofaxina, uma ONG com atuação no desenvolvimento e apoio a políticas públicas, pesquisas, programas e ações voltadas à proteção, como a limpeza, também monitoramento, com ações voltadas à proteção do estuário de Santos e São Vicente, né, porque a gente vai falar aqui do regional, da importância do regional também, e nessas ações são voltadas para limpeza, monitoramento e geração de renda. Bom, a história vai ser a seguinte. Boa noite, William. Quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão, e vai ser por escrito, dessa vez, até para a gente poder otimizar o tempo, para a gente focar mesmo. Então, peço perguntas bem diretas, bem focadas. A gente vai ter agora, assim como eu coloquei o que mais me impressionou, o que mais relacionou, né, com a minha rotina, este filme, eu vou pedir vocês que têm o mar nas suas diferentes frentes, né? Leandra trabalhando muito em política pública também, de proteção, ou eu falei, o William, no regional, a associação com o clima, fundamental, que imagino que a Nathalie vai trazer também, mas vocês são pessoas que diretamente no seu dia a dia trabalham com oceanos, né? Então, começar com a Leandra, eu vou pedir a sua opinião do filme, que pontos você destacaria nesse filme, que coloca essa urgência ambiental tão presente. Obrigada, Paulina. Bom, primeiramente, boa noite a todos e obrigada à equipe do Ecofalante pelo convite para estar aqui nessa noite hoje. Eu já tinha assistido o filme, porque a gente recebeu o link privilegiado para poder se preparar aqui para o debate. E o filme ele é bem impactante, né? Eu acho que numa semana do meio ambiente, amanhã é Dia Mundial dos Oceanos, né? Eu acho que pela segunda vez eu estava assistindo o filme, eu estava pensando, meu Deus, depois no debate, o que eu vou falar, né? Acho que a gente vai sair daqui e ficar desesperado, cortar os pulsos. Mas eu prefiro... eu sempre fui uma pessoa que tive muitas oportunidades, busquei muitas oportunidades de atuar em diferentes setores. Eu fiz a minha formação, a graduação e o mestrado com biologia, voltada para o estudo de baleias, né? Principalmente a sua... face comportamental, os comportamentos de alguma espécie, em específico uma chamada baleia de Bride, que era uma espécie, ainda, bem pouco conhecida, mas que a gente tem aqui, um ilustre visitante da nossa zona costeira de São Paulo. E tive oportunidades incríveis de estar muito perto desses animais e depois trabalhando no Greenpeace, tive ainda uma oportunidade bem interessante de ir para a Antártica, na parte embaixo da Nova Zelândia, como uma dessas ativistas que impede a caça de baleias. Então, eu tive a experiência de ver esses animais, estudar o seu comportamento e depois de ver cenas bastante chocantes e tão impactantes quanto as que a gente viu ali no filme. E eu sempre acreditei que as ações que a gente tem que buscar, sem ser só ideológicas, elas precisam ser ações práticas. E é exatamente como diz aqui no filme. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, eles precisam começar a mostrar soluções logo, né? Porque senão a gente vai sair daqui achando que não tem mais o que fazer, né? Melhor a gente sair daqui e tomar um vinho para se esquentar, porque complicou para nós. Mas, na verdade, eu acho que as soluções elas são de todos e elas passam por diferentes setores. Elas têm soluções que são soluções individuais, que passam simplesmente pela necessidade da gente separar o lixo na nossa casa, da gente cuidar das nossas ações, ter ações mais sustentáveis no nosso dia a dia, deixar um dia sem não usar o carro, separar o nosso lixo, enfim, pequenas ações, mas que se todo mundo fizer, está todo mundo contribuindo. Eu acho que tem ações que são por parte dos institutos de pesquisa, né, de promover inovação, difusão do conhecimento, geração de conhecimento e poder fazer com que esse conhecimento, de fato, chegue na tomada de decisão. Isso é uma das coisas que mais me estimula hoje em dia, que é a interface entre a geração de conhecimento e a tomada de decisão. De que forma que a gente constrói essa ponte? Eu acho que tem ações que passam pelas ações do setor privado. De que forma que, hoje em dia, a gente vai ter ações para a conservação dos oceanos utilizando, participando, engajando o setor produtivo.
E tem ações que, inegavelmente, são por parte do poder público, em diversas escalas, porque também não adianta a gente achar que todas as ações para proteger os oceanos vão vir do governo federal. A gente tem governo estadual, a gente tem governo municipal. A gente teve, essa semana, anteontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, de participar de um debate sobre a questão do lixo na cidade de São Paulo, mas com uma interface muito forte com relação ao mar, na cidade de São Paulo. Então, assim, acho que são diversos atores que hoje participam dessa complexa governança dos oceanos e que depende, na verdade, de todos esses setores para a gente buscar uma solução comum. Eu acho que eu pensei no dia dessa Câmara Municipal do Meio Ambiente a solução dos 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. Se não for assim, eu acho que a gente está realmente passando por períodos muito complicados. E a gente está na política, na economia, na sociedade, e também o meio ambiente é um reflexo dos períodos que a gente vive, que, sem dúvida, é de crise. Mas a gente não pode esquecer que as crises também são grandes oportunidades para a inovação. E eu acho que é isso essa é a minha mensagem. Acho que é isso que eu espero, que a gente saia daqui com uma necessidade, com uma vontade de inovar, de criar, de pensar em soluções inovadoras para a gente lidar com a questão da conservação dos oceanos. Obrigada. Obrigada, Leandra. Bom, eu vou passar agora para o William. Tem uma parte bem importante ali relacionada justamente com lixo, o que te chamou a atenção, o que você gostaria de destacar relacionando com o filme? Boa noite, meu nome é William, sou diretor-presidente do Instituto Ecofaxina em Santos, uma entidade que nasceu tendo em vista essa necessidade de fazer algo em relação principalmente às comunidades, em áreas de preservação permanente. Então, é muito importante hoje esse discurso da redução do consumo, as empresas que precisam fazer uma redução também nas suas embalagens, nos seus produtos, mudar os materiais, utilizar outras fontes. Mas a gente também tem que olhar no Brasil toda essa relação social também com os ecossistemas, essas pessoas que vivem nessas condições, instaladas ali, ocupando áreas de preservação e que ali elas não encontram serviços de coleta de resíduos, de saneamento básico. E a gente vê que os estuários e os rios aqui na nossa região, que chegam até a região costeira e desaguam no mar, eles vêm carregando poluentes, esgoto e plástico em grande quantidade. Hoje a gente fala muito daquele resíduo que é gerado na praia, que o banhista gera, mas os rios estão transportando e levando para o mar uma quantidade muito grande de resíduos de plástico, e isso está afetando de uma maneira muito grave ali a região costeira. O estuário de Santos, a gente percebe ali que o resíduo que sai daquele estuário atinge o arquipélago de Alcatraz, Comprida, litoral norte de São Paulo. A gente teve recentemente uns containers que tombaram de um navio, e foi uma maneira do pessoal conseguir enxergar aonde esse resíduo que chega à Baía de Santos vai parar. Então, o pessoal pôde identificar pelo produto, eu encontrei os resíduos do container no litoral norte, em Maresias. Outras pessoas vieram falar que encontraram em Alcatrazes, na Laje de Santos, em Ilha Comprida. Então, dependendo das correntes costeiras, ali a gente está levando esse resíduo para outros ecossistemas e num volume enorme. E isso se multiplica pela região costeira do Brasil. A gente tem ali a Baía de Guanabara, que também recebe ali todo um aporte de rios que desaguam na Baía e levam esses resíduos. A gente viu nas Olimpíadas a necessidade de instalar ecobarreiras para que os velejadores pudessem navegar no Estuário de Santos. Hoje, pela manhã, às 7 horas da manhã, eu estava lá gravando para o Bom Dia São Paulo. Vai passar aqui para vocês verem, vocês vão ter a oportunidade de ver o manguezal em Santos e essas submoradias. Então, hoje a gente está tentando buscar que a imprensa faça essa relação dessas submoradias com a poluição marinha, E a gente voltar os nossos olhos também para essa questão social que impacta o ecossistema marinho.
Só do ponto de vista social em Santos, as famílias que vivem em palafitas, né, convivem ali com doenças que já você não enxerga na área urbana da cidade, doenças de veiculação hídrica, bebês que caem das palafitas sem a mãe ver e morrem afogados. Então, só a parte social já é uma coisa chocante por a gente estar no estado mais rico do Brasil, no maior porto da América Latina, uma cidade que arrecada, né? Então, a gente coloca essas fotos em alguns bancos de imagens internacionais, Marine Photobank, por exemplo, e as pessoas lá fora veem, sabem que Santos é uma cidade rica, a gente está no estado rico e imaginam como deve ser outras regiões do Brasil, né? Então, fica esse questionamento, né, de que a gente deva também olhar para essa questão das áreas internas, esses corpos hídricos que têm suas margens ocupadas de rios, né, estuários, e ali a própria sociedade que vive na área mais nobre não tem noção da amplitude, né, do problema. Ali em Santos, a gente leva voluntários para essas áreas de mangue e o pessoal, no final das ações, pergunta quando que a gente vai voltar para Santos, porque os próprios moradores de Santos não conseguem enxergar aquela região como Santos, que elas conhecem, né? Aquela Santos de frente para a praia, com o maior jardim, acho que é o maior jardim do mundo, né? de orla do mundo, que a cidade se orgulha, mas que nos fundos da ilha a gente tem o principal ecossistema, que é o manguezal, que é um berçário, e que está tomado por lixo, que as tartarugas, a gente encontra lá tartarugas com 80 quilos dentro do estuário, agonizando, e essas pessoas acabam encontrando esses animais e se alimentando deles, né? Então, também é um problema de contaminação para essas famílias, porque o plástico ele transfere esses poluentes para a fauna e as pessoas consomem esse alimento contaminado, né? É um trabalho que a gente também faz lá de alertar para o consumo desses organismos no nosso estuário. Obrigada, William. Bom, Nathalie, você como uma velejadora, né, imaginou que muitos desses ambientes, né, que foram abordados aqui no filme, você já deve ter visto em loco mesmo, né, essas alterações. O que te aproximou dos temas colocados aqui? Bom, alô? Tá dando para ouvir? Não. Alô? Ops. Bom, primeiro que o filme, ele, em mim, provocou uma sensação, um sentimento de aflição. Acho que ele, não só porque demora a chegar nas soluções, mas porque realmente ele traz tantos problemas, né, e problemas que são de uma escala tão grande, né? Primeiro, eu também assim vim para essa mesa me sentindo aquele bebê passarinho lá, bebê cagarra, com alguma coisa, né, embrulhada no estômago, literalmente. Então, essa plastificação da gente por dentro, que provavelmente está acontecendo numa velocidade e numa escala muito maior do que a gente tem capacidade de perceber, é realmente chocante. Isso, eu acho que foi o que mais me deixou agoniada. É aquilo que eu penso, mas isso não é do mar, isso é o que está na terra. E a gente que está aqui em terra hoje deveria estar lidando com isso, né? Mas o que talvez eu possa dizer, saindo desse lugar tão difícil, né, que é do problema, e olhando para outras coisas que o filme aborda, que talvez estão mais perto da realidade que eu pude viver quando estava no oceano, é essa parte mais final, né, quando o mergulhador ele vai mostrando os corais, e é aquele cemitério de corais, e literalmente o termo em inglês, que é o coral bleaching, né, é a coisa de, parecem umas bolhas brancas de máquina de lavar roupa, né? É exatamente aquela sensação. E quando eu estava em 2015 velejando entre o Caribe e a costa norte-americana com o meu marido, a gente estava experimentando, a gente estava achando que a gente ia ver, ao longo do percurso que a gente fez, que foram 3.000 milhas náuticas, que a gente ia muito interagir com os problemas das comunidades costeiras e como é que elas estavam lidando com a adaptação ao aumento do nível do mar, com os eventos extremos. E, na realidade, o pior problema que a gente viu era exatamente aquele que ele falou, que também acontece na Austrália, e, na realidade, ele até usa o ano de 2015, 2016, mas isso já vem acontecendo há muito mais tempo.
são as chamadas ondas de calor, né, que explodem, dão esses picos de aumento da temperatura dos oceanos. Isso gera uma perda enorme de corais. Eu não sou especialista na parte de oceanografia nem de biologia, mas o que eu pude ver e constatar, e que foi muito triste, eram esses cemitérios. Então, o que é mais complicado é o que você pode fazer para reverter isso. Muita pouca coisa. Na verdade, a gente em terra tem que parar com emissões. Essas emissões hoje elas são sugadas, né? O carbono azul que está nos oceanos, enfim, os oceanos chupam essas emissões que a gente produz ligeiramente em terra, e com isso ele aumenta a sua temperatura. Aumentando sua temperatura, ele está salvando a gente, mas ele está se matando. Então é quase um suicídio, para falar bem a verdade. Então, eu acho que o filme ele aborda isso, ele traz as consequências desse problema, que são a morte dos corais, a própria perda de biodiversidade marinha, que está associada e só deve crescer essa perda por conta do aquecimento global e suas consequências no oceano. E tudo isso enfim, quase parece manejável, mas, na verdade, é manejável, sim. Eu acho que tem uma série de coisas acontecendo no Brasil. Acho que esse ano, em particular, apesar de toda a crise política, a gente está surfando, literalmente, em algumas ondas aí muito positivas, que eu espero que a gente possa falar mais hoje aqui no debate. Mas tem, sim, muita coisa legal. E um outro ponto, só para não perder do filme, né, que são as barbatanas, que acho que até vocês já citaram aqui, as barbatanas de tubarão. Eu tive que fechar o olho aqui na frente para não ficar olhando, porque é realmente chocante. Assim, é um ser tão majestoso, de repente, tão vulnerável, né, e enfim, aquelas filas ali, aquelas linhas de tubarões mortos. Mas eu acho que o ponto aqui é que a gente vê exemplos, por exemplo, em alguns lugares do mundo, na Ásia, no Pacífico, mas também no Caribe, nas Bahamas, foi feito um santuário de tubarões. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque aumenta o turismo na região. Você tem mais mergulho, você tem mais gente visitando. Então, cada tubarão que eles matam lá, provavelmente eles estão perdendo muita renda, né? Alguém está ganhando com uma barbataninha ali, mas, na verdade, a perda é muito maior. Acho que é da escala, eu não me lembro os dados últimos que eu vi, mas nas Bahamas eu lembro que era assim, um tubarão geraria $2 milhões por ano, se ele tivesse sido conservado naquele santuário. Então, acho que tem ações maravilhosas. Agora, bom, vou deixar para o resto do debate a gente discutir como fazer, ou por que não se faz, ou como é que quem fez conseguiu fazer. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Bom, lembrando, quem quiser fazer perguntas, levantar a mão, tem papel para escrever e mandar, e a gente já vai se conectando aqui nas perguntas. Eu queria pedir para a Leandra, que também trabalha muito na articulação de políticas, né, aqui no Brasil, mas para a gente entender como funciona globalmente a questão de proteção dos oceanos, né, porque é um terreno, uma área de todos e de ninguém, que por conta muito disso, né, de ninguém ser o dono ou ninguém ser o responsável diretamente, a gente vê esses absurdos acontecendo. E a gente não vê diretamente os oceanos, né? A gente não está, a grande maioria não está de frente ao mar o tempo todo, né? Então, como o mundo trabalha a questão desses direitos? Como é que funciona essa lógica, Lê? Na verdade, os recursos vivos marinhos, né, e a parte dos oceanos e tudo que dele pode vir, né, todos esses serviços ecossistêmicos, são vários, né? Tem serviços de regulação, que vai um pouco na linha do que você colocou, né, que a cada uma respirada que a gente dá, uma delas vem a cada duas, uma delas vem dos oceanos. Tem a questão dos serviços ecossistêmicos cultural, né, que o principal destino de lazer do paulistano é ir para a praia, no litoral. Tem a questão dos serviços de provisão, de alimentação. Tudo isso, na verdade, são recursos naturais de uso comum. Mas o mar, por conta da governança, por conta das regras existentes, aprovadas, assinadas por vários países, ele tem, sim, quem tem que regular cada área e cada uso. Existem lacunas, mas tem. Então, o Brasil é um país que ele tem 200 milhas náuticas a partir da sua costa para fora. 200 milhas náuticas é responsabilidade do governo brasileiro de promover a governança, regulações, regras,
de penalizar o descumprimento dessas regras. E, a partir disso, dessas 200 milhas náuticas, esse espaço que fica, vamos dizer, entre a costa brasileira e a costa da África, tem uma boa parte de oceano, 64% dela, que é o que a gente chama de áreas além das jurisdições nacionais e que hoje tem um processo super novo no âmbito da Organização das Nações Unidas, que é um novo acordo entre países para ver de que forma que vai regular essa área que, em tese, não é de nenhum país, mas é de todo mundo. Então, são 2 processos. O Brasil tem por volta de 4,5 milhões de quilômetros quadrados dentro dessa área que é a nossa soberania. E, para isso, diversas leis. O problema disso, que eu acho e que eu venho falando nessa parte de políticas, é que esses acordos, essas regras, essas políticas, planos, ações, programas, eles são muito, isso não é exclusividade do Brasil, mas, né, discutindo a nossa realidade, são muito fragmentados e setoriais. Então, a gente tem uma lei da pesca, a gente tem um plano nacional de áreas protegidas, a gente tem um plano nacional de gerenciamento costeiro, olhando a costa, mas não integrando com o mar. A gente tem um plano para a exploração de petróleo e gás. E essas políticas não necessariamente conversam entre si, ou são integradas. Então, existe uma sobreposição de esforços, sobreposição de interesses. E o mar, ele é um ecossistema, ele é um bioma integrado, conectado à sociedade, à biodiversidade, às correntes. Então, ele precisa de um mecanismo de governança que seja mais adaptativo, flexível, integrado, conectado, e isso a gente ainda não tem. Mas a gente teve uma ótima notícia ontem, que, inclusive, a gente estava comentando antes de entrar aqui, porque foi com base num diagnóstico liderado pela Fundação SOS Mata Atlântica desde 2012, que saiu um pouco desse diagnóstico de políticas. Olha, temos muitas regras e elas não conversam entre si. Plano Nacional, a Lei do Gerenciamento Costeiro no Brasil é de 88, é de quando veio a Constituição, então poderia ser melhorada, aprimorada, e veio-se então a proposta de criar um marco regulatório para os oceanos, que seria responsável por criar uma governança nessas 200 milhas náuticas. E o processo legislativo no Brasil é bastante lento, o que, por um lado, é ruim. Por outro, ele é muito interessante porque ele dá tempo da sociedade participar do debate, melhorar os instrumentos, discutir com os setores, com a sociedade. Ele torna um instrumento de criação da lei bem participativo. E essa lei vem tramitando no Congresso Nacional Federal desde 2013, finalzinho de 2013, teve pouco avanço, teve uma negativa na Comissão da Agricultura, uma aprovação na Comissão de Meio Ambiente, e estava, então, desde comecinho de 2017, na Comissão de Constituição e Justiça. E, caso não entrasse em pauta até os próximos meses, agora a gente entra em período eleitoral e as comissões encerram seus trabalhos, porque os parlamentares vão para os estados para fazer suas campanhas para o período eleitoral. E aí, ontem, por articulação de um deputado, o Alessandro Molon, ele conseguiu aprovar um requerimento de regime de urgência para esse texto. E qual que é a vantagem disso? Ele vai direto ao plenário e o plenário não vai parar durante o período eleitoral. Então, a gente ganha um gás a mais para continuar debatendo esse instrumento e, quem sabe, até o final do ano, ter a aprovação dele, que é um texto que é bastante participativo, tem diversos instrumentos de organização do território, ele cria o bioma marinho, ele instaura um processo de planejamento espacial marinho, e a gente tem a chance de ter, quem sabe, né, com o apoio de participação de muita gente, a aprovação desse texto até o final do ano. Então, foi uma boa notícia ontem à noite. Foi, para essa semana, a véspera também, hoje, do Dia dos Oceanos. Bom, aqui veio uma pergunta que acho que a Leandra já respondeu, que era justamente se poderiam comentar mais sobre políticas públicas nacionais que estão sendo feitas, né, em relação aos problemas econômicos. Eu queria puxar essa pergunta, talvez, para o William e a Nathalie também, se quiser, por conta de ser transporte, enfim, circulação marinha. Como os cruzeiros marítimos descartam os seus lixos? Há estudos que monitoram esse tipo de atividade e como ela impacta na vida marinha? Não sei se lá em Santos e São Vicente, vocês têm mais informações sobre isso. A gente teve um vídeo, uma época atrás, aí, mostrando pessoas da tripulação da MSC jogando sacos de lixo no mar, né? Isso foi uma reportagem do SBT, a gente colocou isso no YouTube, o pessoal da MSC veio procurar a gente, e aí eles
vieram explicar o porquê que aquilo aconteceu. Eles colocaram a culpa no funcionário, que era um funcionário que não queria seguir o procedimento de levar o lixo e fazer toda a logística dentro do navio e estava descartando aquilo de madrugada. Então, a informação que a gente tem foi que a empresa passou e que ela ia abrir uma investigação interna, ia punir o funcionário, ia mandar embora, mas que ela tem... A explicação que a empresa deu para a gente é que eles pagam por isso, né? Quando chega nos portos, existe um serviço que é... Taifeiros, que faz retira esses resíduos, né? Então a empresa já paga por esse serviço, não haveria o motivo da empresa adotar essa política de jogar o resíduo no mar, né? E a gente entendeu dessa forma de que ela iria punir o funcionário e que foi uma ação isolada daquele funcionário que jogou aqueles sacos de lixo para não ter que fazer o procedimento correto dentro do navio. O navio é grande, né? Deve ter áreas que você tem que percorrer da cozinha para levar o resíduo para outro lugar. Então, a gente entende que pode ser mesmo uma questão de preguiça do funcionário que jogou. A gente não encontra resíduos, por exemplo, muito difícil achar resíduos internacionais na Praia de Santos. A gente encontra muito resíduo de origem domiciliar, que não é aquele resíduo que é gerado por banhista, não é o resíduo que vem do porto. Quando eu sou de São Paulo, eu cheguei em Santos para estudar biologia marinha, meu intuito era trabalhar com um ambiente recifal. Eu já estava com quase tudo certo para ir para Abrolhos, fazer um trabalho de pesquisa com reprodução de corais, né, monitoramento de corais, ia fazer um trabalho junto à Marinha lá para monitoramento online de corais, filmagem, desova, né, o coral se reproduzindo, poder observar tudo isso. E quando eu me deparei com essa realidade, o professor Fabião está aqui, ele, na época, vereador em Santos, viu a minha indignação com aquele monte de resíduo e de ouvir dos santistas que era culpa dos paulistas, porque eles chamam os paulistanos de os paulistas que descem para cá e sujam tudo, e os navios do porto que jogam os resíduos. Eu falei, porra, tudo sujo, surfando aqui no meio do lixo, e os caras ainda botando a culpa em mim. E aí o Fabião viu a minha indignação e me levou para conhecer a área interna do estuário, né? Essa região de trás da ilha, onde você tem os manguezais e essa vulnerabilidade, porque o poder público lá não enxerga nos manguezais essa importância que eles têm como um berçário, os serviços ambientais que eles prestam, né? Para as comunidades que vivem na periferia de Santos, que sofrem muito com alagamentos, os manguezais prestam esse serviço de escoamento natural da água, né? Com a subida da maré. Então, eles vêm sendo cortados, aterrados, e a população vem sofrendo muito. Essa população mais carente, que tem casas que nunca alagaram, você vê os idosos hoje saindo de casa, pulando a muretinha, porque a casa já tem que ser toda murada para que a água não entre, e eles tampam os ralos, porque essa água vem com a força da maré e sobe. Então, Santos hoje não precisa nem chover para alagar. Os bueiros, eles já começam a minar que nem geyser, quando a maré sobe, porque os canais naturais, né, como na costa leste dos Estados Unidos, que você tem aquela chegada de furacões, então você tem toda aquela região de wetlands, que eles chamam, né, que vai desde da Flórida até a Carolina do Norte, ali, que são áreas que, se você olhar pelo Google Earth, ninguém constrói nada nessa região, porque sabem que se construir vira tipo New Orleans, né? Qualquer tempestade que ocorra vai ficar todo mundo embaixo d'água. E é isso que está acontecendo em Santos, na região da Zona Noroeste, que é essa região mais carente, e que os manguezais vêm sendo cada vez mais degradados e aterrados e ocupados por submoradias, e os governos não agem na fiscalização, né, e hoje a gente vê a necessidade de programas habitacionais voltados para essas famílias de baixa renda que ocupam essas áreas, para que elas possam ser retiradas e essas pessoas, e nesses locais onde elas estão ocupando, sejam recuperados e esse ecossistema volte a prestar esses serviços ambientais ali para a nossa região. Não, então, hoje a gente perde muito com o turismo, porque esse resíduo chega na praia, ninguém quer frequentar uma praia cheia de saco de lixo, né? A Terracom, que é a empresa que faz a limpeza urbana, ela retira 20 toneladas de lixo todos os dias da praia, da faixa de areia que o próprio mar deposita. Então, para mim, isso foi assustador, chegar numa cidade de litoral e ver que há necessidade de entrar em tratores e caminhões todo dia na praia
para recolher os resíduos. Nathalie, você quer comentar sobre Pode trazer outra pergunta. E aí, é que vieram duas vezes. Duas pessoas perguntaram sobre os cruzeiros marítimos, mas eu já vou te acrescentar para você comentar, então. Aqui, essa é bem interessante. Falando então sobre isso, até da relação, né, do turismo tal, com isso, mas principalmente dessas navegações. E aí também, na sequência, para você comentar, Alê, se existe um crescimento do interesse em investir na causa por parte das empresas privadas, né? E quais seriam essas empresas? Enfim, eu acho que a gente poderia estender para a questão não só de investimento, mas de responsabilidade, né, das empresas. Nathalie. Deixa eu comentar pelo viés, então, da navegação marítima internacional, né? Primeiro, com relação a lixo, você tem uma legislação internacional super restritiva. Qualquer veleirinho ou qualquer naviozão não pode descartar nada. Você, inclusive, tem que ter uma plaquinha, pode ser de plástico ou do que for, dentro da sua embarcação, com o trecho, né, da legislação que fala que é proibido o descarte de qualquer tipo de resíduo no mar. Então, em tese, você tem algo desde 1989, regulado pela Organização Marítima Internacional por um protocolo específico, que é o MARPOL. Então, você tem essa linha de base aí para o pessoal se guiar. O que é difícil, né? E que aí leva... É muito legal que você tenha falado desse caso da MSC, apesar de não ter sido em águas internacionais, e sim na costa brasileira. É que é muito difícil você fiscalizar, né, hoje. Eu acho que isso a gente vai resolver logo, porque a gente tem uma série de tecnologias novas, a gente tem blockchain, a gente tem um monte de coisa que eu acho que vai permitir que o monitoramento desse tipo de situação seja bem realizado, né? Agora, como disse aqui o William, também, o grande problema, e isso a Organização Marítima Internacional também já estudou, é que, bom, o pior vem de terra, através dos rios. São os rios que descarregam, né, as águas, os esgotos, os lixos, os plásticos no oceano. Parece que os rios da China estão em primeiro lugar em termos de descarte, mas o rio Amazonas, eu acho que está em 6º ou 7º lugar aí em termos de contribuição para essa poluição. E a poluição, segundo os dados da IMO também, que é a Organização Marítima Internacional, dizem o seguinte, que 70% da poluição é plástica, então só corroborando o que a gente viu no filme que a gente está discutindo, né? E que todos os esforços feitos até hoje para tentar regular melhor essa questão ou para solucionar esse problema, eles estiveram muito focados na ponta final da cadeia. Então, no navio, né, no veleiro ou no porto, a gente não está olhando a cadeia como um todo. E esse é o grande problema, eu acho que a grande questão trazida brilhantemente aí no Blue, que é essa. Vamos olhar para a gente aqui, graças a... Bom, isso aqui deve ser um tipo de plástico, mas a gente até está com pouco plástico nessa mesa. Teria muito mais, né? Então, tem uma questão bem maior que eu acho que a gente está vivendo nessa semana, nesse mês, nesse ano no país. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro, ela aprovou uma lei que proíbe canudos de plástico. Muito bem. Eu estou vendo aqui se é cidade ou estado, tá? Mas é um dos dois que eu estava vendo. É a cidade do Rio. Então, maravilhoso, a gente tem isso. Agora... A Ivana, a Ivana colocou aqui, né? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou hoje o projeto de lei que vai banir canudos de plástico dos comércios e obrigá-los a utilizar canudos de papel biodegradável. Maravilhoso. Muito bom. Aí eu vou voltar na questão que você colocou aí das empresas. Eu acho que tem duas coisas sensacionais aqui. Uma é a seguinte... O que empreendedor mais gosta na vida? É problema que ninguém resolveu. Tá aí um puta problema para alguém resolver, que é como é que nós vamos tomar coisas... Quando não for copo, aliás, acho indecente quando alguém me dá um canudo junto com o copo já, né, já existe para você beber, você não precisa de um canudo. Mas, em outras situações, a gente comentava mais cedo da água de coco, por exemplo, que ainda não tem necessariamente uma fórmula ali para a gente beber, que se precisa de um canudo, eu acho que os empreendedores têm que inventar boas soluções até achar uma bem legal para a gente. Então, tenho visto gente que está nessa
toada. Lá no Paraná, eu moro em Curitiba hoje, tem a Eco Barreira, que é um pessoal que criou um jeito muito simples de coletar lixo dos rios para não chegar no oceano, né? A gente tem também, aí voltando para as grandes empresas, eu tenho visto uma movimentação muito legal de responsabilidade socioambiental de algumas grandes empresas de transporte marítimo. Então, a Maersk, eu não estou fazendo propaganda, não trabalho com eles, não tenho nada a ver com eles, mas eu acho que é louvável o que eles têm feito em relação a isso. Eles, inclusive, lideraram o processo de adoção de um acordo na Organização Marítima Internacional para a redução de emissões. É um tema que eu estava acompanhando muito, o Brasil bloqueando total, a gente estava passando muita vergonha, mas, enfim, graças à pressão de setor privado, sociedade civil, a países insulares, deu para sair um acordo. O Brasil, no final, ainda ficou quietinho lá, né? Nossos representantes nem sempre nos representam bem. Mas acho que é isso. Acho que tem uma movimentação legal e tem aí bons exemplos para a gente incentivar a seguir. Enfim. Os emissários, está falando... Sim, eu acho que ele estava falando já bastante aqui sobre isso, né? Da coisa de você ter os rios como esses canais que vão levando para lá, e você também tem praias. Eu acho que no Rio de Janeiro a gente vê isso direto, em outros lugares também, que estão absolutamente poluídos porque você não tem um saneamento adequado. 55% da população brasileira não tem saneamento. Então, como é que nós vamos resolver isso, né? Obrigada. Bom, eu vou te passar a pergunta das empresas, mas eu já vou emendar para vocês também, William, começando aqui pela Leandra, duas perguntas que chegaram também sobre a questão do plástico, né? A gente está justamente nessa semana que foi lançado a campanha da ONU, né, principalmente. Então, uma das perguntas é sobre o que vocês acham do plástico, sobre toda essa questão. E aqui a outra também envolvendo com políticas públicas, né? Políticas públicas e campanhas há décadas são insuficientes para a indústria deixar de produzir plástico e impedir a comercialização no varejo. Portanto, quem mata os oceanos é o mercado e o consumo inconsciente. Como rever e inovar um sistema que desconstrua a lógica perversa desse capitalismo selvagem? Vamos lá, várias perguntas aqui. Já vou emendando para a gente estender a bom. conversa, vocês vão formulando outras, a gente vai embora. Primeiro, com relação à questão do financiamento, né? Bom, o mundo e o Brasil têm passado por uma crise econômica, certamente a parte de financiamento diminuiu. Dos potinhos de dinheiro que a gente tem para clima, Amazônia, Mata Atlântica, o oceano é o menor potinho. Mas tem tido iniciativas muito louváveis nesse sentido. E eu só posso citar das que eu conheço, e se alguém conhecer algumas outras e quiser complementar, mas tem, por parte de financiamento, a gente tem as parcerias público-privadas. A Fundação SOS Mata Atlântica, eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto, mas acredito que outras fundações pratiquem também essa prática, né, de parceria público-privada. Tem um modelo bem interessante, que são os fundos de perpetuidade. É uma parceria da Fundação SOS Mata Atlântica com o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e alguma determinada fundação, algum determinado grupo de pessoas físicas ou alguma empresa em particular. Como que funciona esse fundo? Essa empresa, grupo, pessoa física, doa um montante de dinheiro, a Fundação SOS Mata Atlântica administra e trabalha junto com o ICMBio para fazer a implementação do plano de manejo de algumas unidades de conservação, nesse caso, costeiras ou marinhas. Até o último dos dados que eu acompanhei, existem algumas unidades que são, vamos dizer, como se fossem adotadas por esse fundo, chamado Fundo Pró Unidades de Conservação. Na parte marinha, tem a Reserva Biológica do Atol das Rocas, a APA Costa dos Corais, e esse dinheiro é para destravar alguns processos que muitas vezes ficam travados por conta de burocracias governamentais, porque o uso do dinheiro público muitas vezes é mais demorado do que você, às vezes, quebrou o motor do barco, precisa resolver, aí no governo faz 3 orçamentos, apresenta orçamento, bota no sistema. Esse dinheiro servia para destravar esses processos de implementação e gestão de unidades de conservação. Essa é uma possibilidade que eu conheço. Tem também os fundos para a conservação da biodiversidade. E a região costeira e marinha teve a oportunidade, está tendo, inclusive, de ter 2 através do Fundo da Biodiversidade. Né? Acho que a Ana tem mais até informação. A gente tem o GEFMAR e teve, até então, acabou recentemente, o GEFMANG.
E, então, esse é um dinheiro administrado pelo Funbil, que serve para diversas ações de conservação costeira e marinhas e que são destinados para ações estratégicas voltado para unidades de conservação marinha. Inclusive, quem tiver interesse, amanhã o Instituto Oceanográfico da USP está realizando um evento super interessante no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O evento é um evento organizado em torno do Dia Mundial dos Oceanos, chama o Futuro dos Oceanos, em parceria com a Scientific American. E vão ter várias mesas que vão debater questões bastante relevantes e importantes nos dias de hoje para a questão dos oceanos. As inscrições são online e dá para fazer pelo site do Instituto de Estudos Avançados. Vai ter transmissão, você sabe? Vai ter transmissão. Pedindo ajuda ali. Obrigada, Lu. Agora, com relação ao plástico. Gente, não tem bala de prata, né? Oceano, sistema complexo, vocês viram no filme a quantidade de problemas. Tem sobrepesca, tem plástico, tem poluição, tem falta de saneamento. São muitos problemas, né? Banir o canudo vai resolver o problema dos oceanos? Não, não é uma solução, não é uma pessoa, não é uma entidade. É um grupo de ações, é um conjunto de ações que tem que ser feito por diversos setores para poder melhorar a saúde dos oceanos, a qualidade dos oceanos, o bem-estar, a qualidade de vida das populações costeiras. São problemas sociais e ambientais completamente interligados. Então, assim, sim, o problema do plástico é um problema muito sério. Depois que a gente vê uma imagem da quantidade de lixo que tem no estômago de uma ave marinha, não tem como a gente considerar que o problema do plástico não é um problema sério. Não adianta demonizar o plástico também, né? Porque a ação com relação ao plástico depende de muitas outras coisas, depende da nossa atitude, depende do setor privado, depende das ações governamentais, depende das universidades desenvolverem estudos, promoverem inovações tecnológicas para substituir. E aí, nesse caso, as crises são grandes janelas de oportunidade, né? O plástico ele surgiu de uma crise para substituir produtos como, por exemplo, a gente aprendeu lá na Câmara, o marfim. Né? Então, precisa de inovações tecnológicas, a gente tem que dar saltos. A grande questão é, a gente vai esperar o petróleo acabar para não conseguir mais produzir plástico, para então a gente dar um salto tecnológico, ou a gente vai conseguir inovar e mudar a nossa economia, ter uma economia de baixo carbono, né? Eu acho que a campanha do Canudo, as leis municipais... Acabou meu tempo. As leis municipais com relação ao canudo, elas servem para motivar. Quantas pessoas ficaram sabendo da campanha do canudo? Saiu no jornal, saiu na TV, as pessoas estão falando sobre isso, estão achando desnecessário. Serve para aumentar a consciência das pessoas com relação ao tema. Não vai resolver o problema só isso. É um grupo de ações. É muita coisa junto. A gente vê um montão de problema. Para um montão de problema, um montão de ação de um montão de gente. Não tem como ser diferente. Não vai dar para falar da reforma do sistema político, mas a gente daqui a pouco fala depois sobre isso. Você só quer complementar, porque posso passar para o William e depois, na sequência, eu passo para você. William, imagino que, aí trazendo para a questão do plástico e também já emendando com a questão de participação de empresa privada num ambiente mais delicado ainda, né, que esse ambiente costeiro, que vem com essa carga enorme de poluição dos rios, você tem populações altamente vulneráveis socialmente, e, ao mesmo tempo, a gente sabe os mangues são responsáveis por 90% da vida marinha, né, nasce nesses ambientes. Como é que você está vendo, como é que, localmente, a questão desse tipo de lixo, né, e também a participação de empresas privadas que possam contribuir de alguma outra maneira? A gente ainda vem num convencimento do poder público sobre a importância do ecossistema. É impressionante como a gente ainda tem que... A gente tem dificuldade em lidar com as pessoas que estão à frente, né, das pastas. Então, a gente escuta muito dizer, né, que nos ministérios em Brasília você não tem pessoas técnicas. Nas secretarias você não tem... Dificilmente você vai numa secretaria e encontra uma pessoa que é técnica naquele assunto e que não leva pelo viés político o assunto, né? Então, a gente ainda sente uma dificuldade de tratar do tema de maneira técnica, objetiva, e que esses políticos diminuam, né, a burocracia. A gente encontra a burocracia para preservar o ecossistema. Então, o Instituto ele vem buscando parceria com o poder público
para que a gente possa fazer um trabalho com essas comunidades de baixa renda. Para fazer um trabalho com essas comunidades de baixa renda, a gente precisa de uma área de beira de estuário, né, que é uma área de preservação permanente, e que precisa de uma autorização da prefeitura para que a gente possa fazer esse trabalho. E isso esbarra na própria legislação que protege essas áreas de preservação permanente, que hoje estão lá vulneráveis às invasões. Então, para você invadir, você não tem legislação. É permitido você invadir, a empresa que dá água, a Sabesp, vai lá e te dá a água, a empresa de eletricidade te dá a luz, mas se você quiser desenvolver um projeto de conservação no estuário, você enfrenta uma série de barreiras de burocracia e, muitas das vezes, com um viés político, porque, às vezes, você tem ali um vereador que simpatiza com a sua causa, que ele se aproxima, e esse vereador não é do mesmo partido do secretário do meio ambiente, então ele sente um ciúmes de estar te dando um apoio institucional do executivo, porque um vereador que se aproximou da sua... Eu sou de São Paulo, eu não conhecia nenhum político em Santos. Então, naturalmente, você fazendo um trabalho ambiental, algum político vai se aproximar querendo te apoiar, e foi o caso em Santos que aconteceu com a gente. E o Fabião, na época, como vereador, era um vereador da oposição também, que muitos dos seus projetos ali voltados para a questão ambiental não eram aprovados, depois se tornaram projetos de lei, aliás, ele teve projetos de lei, depois esses projetos se tornaram leis, quando ele não era mais o propositor, né? Então, é complicado, esse jogo político em torno da questão ambiental. Então, eu vejo que no Brasil a gente precisa de pessoas à frente dessas pastas que são importantes, né, que dizem respeito a todo mundo. O meio ambiente, a população precisa entender que o meio ambiente está atrelado à segurança. Essas áreas degradadas de mangue, elas são áreas que são propícias à instalação do tráfico de drogas, da criminalidade, né? A gente perde com o turismo, a gente perde com a pesca, os pescadores em Santos lançam suas redes e tem mais lixo nas redes do que peixes. Então, a perda é enorme. E a gente sente uma dificuldade de lidar com o poder público. A iniciativa privada já nos premiou, né? A gente recebeu um prêmio em 2013 da Ambev, tivemos no Rio de Janeiro, na fábrica da Ambev, passamos por um workshop de projetos ambientais, a Ambev se interessou sobre o projeto, né? Viu que o projeto é muito necessário, sentiu que tem responsabilidade compartilhada com essa questão, sentiu que pode até estar fazendo um papel de estar limpando o resíduo dos seus concorrentes, né? Das empresas que também são de refrigerantes e tem também ali suas garrafas PETs flutuando. E a gente aguarda poder ter uma parceria com o poder público para trazer investimento privado que não onera o poder público e fazer um trabalho. E isso tudo vem numa luta política para que a gente possa ter um convênio. Então, muitas vezes, você tem que sair da esfera municipal, partir para uma esfera estadual, né, onde você pode abranger, no caso do Estuário de Santos, que é uma área metropolitana, a gente tem lá, que compõe o Estuário de Santos, Guarujá, Cubatão, Santos e São Vicente. Todos esses municípios têm favelas de palafita. Então, não adianta um município só fazer o trabalho e os outros municípios permitirem que suas áreas de mangue estejam invadidas e que haja essa geração de resíduos. Santos, a gente entende que é a cidade que deva ter o protagonismo, né? É a maior cidade, tem o porto ali, as outras cidades têm uma arrecadação menor, e Santos sempre foi uma cidade que tem um protagonismo. E a gente sempre pautou ali com o município de Santos, buscando ser aquele município que ia chamar os outros municípios com essa responsabilidade também. E é essa luta, né? A gente enfrenta muita dificuldade política para conseguir fazer um trabalho ambiental. Imagino. Bom, quanto ao plástico, o Fabião comenta aqui, né, o plástico para bens duráveis, 2 guidelines, né, o plástico para bens duráveis e o plástico para uso associado ao descarte pós-consumo. Nathalie, você queria comentar? E já vou emendar, porque está chegando um monte de pergunta. Uma pergunta que acho que cabe bem para você também comentar. Como você enxerga a ciência cidadã
para a redução de impacto nos oceanos? É tanta coisa que dá para falar aqui que tem que escolher. O foco, primeiro, na parte ainda do plástico. É engraçado como parece que agora que a gente acordou para essa história. E todo mundo junto, que é muito bom, porque é todo mundo junto, né? Mas uma das pesquisas que eu acho que foi mais fundamentais para esse boom acontecer recentemente é que os cientistas começaram a ver que o Ártico se tornou esse ralo de lixo. Então, eles começaram a ver muita presença de lixo. Eu não tenho dados da Antártida, talvez você tenha, Leandra, mas o Ártico se tornou esse lugar. E o que isso gerou na União Europeia? A necessidade de fazer alguma coisa lá, né? Porque eles são a fonte prioritária aí, do que chega lá. Então, a União Europeia aprovou, enfim, faltam ainda alguns passos, mas ela conseguiu construir um programa muito interessante, um programa no âmbito de todos os países, né, deles, que é voltado tanto a você trabalhar toda a cadeia do plástico, seja a redução, seja a substituição, seja a reciclagem, seja o reuso. Quer dizer, eles estão olhando a cadeia como um todo e estão tentando mexer nos vários pontos. Então, não é uma coisa só da reciclagem ou só da outra coisa, é mexer no todo para tentar evitar ao máximo que o lixo chegue no mar, né? Eu acho que tem coisas bem interessantes regulatórias. Nós estamos nesse momento que todo mundo quer... Descartável, do também descartável. Um foco importante ali no descartável. Exatamente. E uma coisa interessante que eu tenho lido que eles estão fazendo lá é que muita gente, por exemplo, está super empolgada com a coisa do canudo plástico ser banida, né, em algumas cidades do Brasil. Eu concordo que é muito legal, mas não pode ficar só aqui e ficar só nisso. E daí tem um outro ponto que é o seguinte: vários empreendedores começaram a criar soluções que substituem determinados materiais, por exemplo, aquela coisinha, esqueci o nome, que fica na tampa, na latinha, aquele lacrezinho. Começaram a substituir por um lacre que é não sei o quê, biodegradável no oceano. Aquilo gera uma confusão enorme. Então, a União Europeia também está olhando para isso, para falar, peraí, será que isso aí vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque daí todo mundo vai achar que é biodegradável e vai jogar. Então, não. Né? Então, tem todo um cuidado também para a própria população não começar a ficar contra a história de banir o canudo. Eu acho que a gente tem que olhar essa experiência lá para não fazer errado aqui. Com relação à ciência cidadã e outras coisas, eu acho que o grande barato da gente ter isso aqui, que é uma grande ferramenta, é que os cidadãos e os cientistas podem colaborar, né, para gerar dados, para monitorar, para fiscalizar a legislação, inclusive, e para gerar dados, enfim, integrados. Uma das experiências que eu conheço, que eu gostaria de citar aqui, e que é muito interessante, que ocorre lá no litoral do Paraná, é uma organização que chama Parceiros do Mar, e eu faço questão de contar como é que eles surgiram em 2012. A Renata Turra, ela era surfista, 23 anos, tinha acabado de se formar em psicologia, e, na semana que ela se formou, foi surfar no litoral do Paraná e ficou presa numa rede de pesca ilegal. Tá? Morreu. A família, muito consternada, enfim, revoltada com aquilo que tinha acontecido, resolveu colocar a sua dor para uma coisa muito boa. Então, eles criaram a Parceiros do Mar. No começo, eles faziam um treinamento dos surfistas para poder fazer o resgate, no caso, né, de afogamentos, acidentes. E depois eles passaram para um trabalho, que daí que eu chego na ciência, juntando os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná Litoral e também, enfim, os pescadores, os moradores, os marisqueiros, todo mundo, para poder fazer limpeza das praias e limpeza subaquática. Eu acho que eles são um dos poucos que estão fazendo isso. Então, eles vão monitorando para ver onde é que são os hotspots, digamos, para isso ser feito. E aí eles fazem uma limpeza realmente muito fina e tiram coisas inacreditáveis, de geladeira, fogão, pneu, enfim. Então, esse tipo de colaboração que eu acho que é mapear os dados, depois ter alguém que está usando isso para alguma coisa científica, técnica maior, é bem importante. E mais do que só nos comover, né, quando a gente viu o passarinho, acho que todo mundo ali ficou com o coração na mão, mas salva vidas humanas também. Muito importante que a gente impulsione esse tipo de trabalho. Obrigada, Nathalie. Bom, chegou uma pergunta, eu vou tomar rapidamente para mim, para vocês respirarem, porque está falando como facilitar a comunicação. Bom, se me permitirem, né? Como facilitar a comunicação para que mais pessoas, cidadãos comuns, não conhecedores da causa,
possam entender melhor o que está acontecendo com os oceanos. Bom, essa semana eu tive participando a convite da National Geographic para falar, tanto no âmbito da ONU quanto de outras, como na Câmara Municipal, sobre essa edição que já nasceu histórica. Vocês devem ter visto. Não viram, né? Porque está difícil de chegar na banca. Desculpa, mas está chegando, está chegando. Que saiu Mar de Plástico. Eu escrevi um artigo trazendo a discussão aqui para o ambiente brasileiro, e é realmente recomendável ter muito material já no site da National Geographic disponibilizado, mas, além das fotos que têm esse impacto tão chocante de sintetizar uma mensagem, né? Quando você vê aquele cavalo marinho que o Justin Hoffman fez, em todo preso no cotonete, você já entende tudo. Quando você vê essa imagem do estômago de uma ave, já está associado, né? Boas imagens, facilitar uma comunicação, entender que a comunicação hoje é muito mais do que uma consequência, é uma estratégia. Então, qualquer campanha hoje ela precisa estar no centro da estratégia para você dialogar com o seu público final, né? No caso do canudinho, gente, poxa, se um canudinho não faz a diferença, mas se todo mundo, 7 bilhões de pessoas usam canudinho, são 7 bilhões de canudinhos por dia. Uma coisa que a gente usa 5 minutos, é tão irracional isso, né? Agora eu queria só aproveitar o gancho do plástico descartável, porque esse conteúdo da revista traz muito disso, né? Da irracionalidade. Não é questão de demonizar o plástico, que trouxe soluções incríveis desde a Segunda Guerra, né? Ele foi criado a partir de uma solução para proteger a fauna. Não sei se vocês sabem rapidamente essa história. No século XIX, no meio do século XIX, tudo era feito de marfim, né? Para ser mais durável. Então, teclas de piano, bolas de bilhar, enfim, era feito de marfim. E aí já havia essa preocupação desse decréscimo, né? Nossa, os elefantes estão sumindo, não vai ter mais marfim, né? E aí o Ricasso lançou um desafio de $10 mil para poder colocar quem trouxesse uma solução durável e barata. E veio então o plástico de celulose. Logo na sequência começou a extração de petróleo, e falaram: poxa, se a gente usar então essa técnica de plástico de celulose com petróleo, genial, vamos pagar nada. E aí a gente teve esse salto em 1950 de 2 milhões de toneladas de plástico produzidas. Em 1993 a gente já estava em 147 milhões de toneladas, e hoje nós estamos em 457 milhões de toneladas de plástico produzidos por ano. Se vocês pensarem que em 150 anos, desde que se criou o plástico por aí, até agora, esse plástico está boiando, está circulando, esse plástico existe ainda, e a gente não sabe quando ele vai se degradar, é assustador. E mais de 40% de todo o plástico produzido, até hoje, foi usado apenas uma vez e jogado fora. Então, são realmente... por isso que eu falei da questão do nosso consumo. Hoje, você pode pedir um suco sem gelo e sem canudo. Por que não? Você pode pedir um café sem a colherzinha de café. Você pode usar uma sacola, levar na sua bolsa. Você pode... Enfim, tudo que a gente sabe... Tem um economista ouvido na revista que me marcou muito esse depoimento dele. Tudo que a gente sabe hoje tem solução. A gente não está falando de mudar... alterar o clima, não estamos falando de... A gente está falando de cuidar do nosso lixo. Ponto. Reciclagem, cobrar políticas públicas, você ser um consumidor consciente, querer saber para onde vai, ou o que vai afetar isso. Enfim, tremendo preâmbulo. E aí eu vou começar agora a passar para Leandra. Talvez o William também possa comentar. Estão perguntando aqui do caso em Cubatão. No litoral de São Paulo, temos um grave problema já acontecendo, a cova subaquática em Cubatão. E uma ameaça que provém da intenção do governo do Estado de industrialização do litoral sul. A gente viu aí atualmente uma movimentação da sociedade civil contra, né? E disso faz parte a termoelétrica que quiseram instalar em Peruíbe.
Vocês querem comentar alguma coisa? Leandra, William? Você tem mais? É cava, né? Eu falei cova. Desculpa. A cava é, na verdade... Sim. Ali a gente tem ali no canal de Piaçaguera um canal que funcionava ali a Uzi Minas, a Ultra Fértil, né, empresas que lidavam com fertilizantes e por anos ali deixaram, né, esses resíduos contaminarem o sedimento. Esse canal ele acabou assoreando e os navios que estavam chegando para aquele terminal ali do canal de Piaçaguera já estavam passando por esse canal, raspando o seu casco e seu hélice, levantando todo o sedimento que estava ali naquele fundo do canal, já muito contaminado, já né, depositado ao longo dos anos. E a empresa VLI, que é da Vale, começou a fazer um procedimento ali no estuário de Santos, próximo ali onde o canal de Piaçaguera, um local onde já faziam a deposição de resíduos em quadrantes ali que eles têm. Como é que chama lá, Fabião? Tem um nome onde eles depositavam já os resíduos, ali próximo ao canal de Piaçaguera. E eles, como é muito sedimento para retirar ali do canal de Piaçaguera, eles abriram uma cava, é muita quantidade que seria para tratar, a empresa diz que é economicamente inviável de tratar aquele sedimento, eles abriram uma cava, dragaram esse canal, colocaram todo esse sedimento contaminado dentro dessa cava e cobriram essa cava com sedimento não contaminado. Então, a intenção deles é colocar o sedimento desse buraco e numa zona anóxica que não tenha contato com a coluna d'água nem com a fauna. A gente percebe assim que o estuário de Santos ele tem o seu sedimento muito contaminado. A gente teve um incêndio da Ultracargo que durou, acho que 10 dias. O combate a esse incêndio, acho que utilizaram 7 bilhões de litros de água do próprio estuário que retornou para o estuário e matou uma quantidade enorme de peixes. Todos esses poluentes ficaram retidos no sedimento. Então, quer dizer, a gente tem um nível de contaminação do sedimento do estuário de Santos que, se é para tratar o que foi retirado do canal de Piaçaguera, a gente deveria tratar, acho que, todo o estuário de Santos. Né? A gente tem áreas ali que os níveis de contaminação são altíssimos. A gente é a primeira entidade a publicar um artigo acadêmico ali do Rio dos Bugres, divisa com Santos e São Vicente, foi publicado no Jornal de Ciências Aquáticas da Univale, e ali funcionou um lixão durante 30 anos, na margem do mangue, dique Sambaiatuba, o lixão Sambaiatuba, e ali nunca foi remediado. Então, existem, assim, a gente percebe que, por envolver uma empresa do porto, ali está havendo uma grande pressão, porque existem pescadores próximos ali ao canal do Piaçaguera que buscam uma indenização por aquele procedimento da empresa. Mas existem situações no porto como um todo, no estuário de Santos como um todo, que necessitariam também ações no mesmo sentido de querer tratar aquele sedimento, né? Por exemplo, remediar todo o lixão Sambaiatuba, que ainda está lá, colocaram só uma camada superficial ali em cima do lixão e colocaram um letreiro escrevendo Parque Ambiental Sambaiatuba. E ali continua lixiviando chorume para o manguezal direto. E na frente desse lixão tem uma comunidade de palafitas enorme, onde as pessoas consomem mexilhões, ostras. A molecada lá, quando a gente chega, pede, tio, dá R$5 para comprar uma linha, um anzol para pescar. A gente tenta explicar para eles que o consumo daqueles organismos faz mal para a saúde deles. Eles acham que é só fritar que matou a bactéria e está bom. Esse é o conceito das pessoas que moram lá. E a gente tenta explicar que é um poluente bioacumulativo, tal, principalmente para as crianças. A gente percebe que na comunidade as crianças ali têm a puberdade, os meninos a puberdade retardada. Né? Os meninos de 18 anos você vê que parecem que têm 14, as meninas de 13 anos parecem que têm 17. Né, as mulheres já com 40, 50 anos com problemas de obesidade, problemas endócrinos, né, vasculares, neurológicos, tudo derivado a esse consumo aí, de organismos ali da região e que são vendidos nos restaurantes da Orla de Santos,
são vendidos nos restaurantes ali da Zona Norte e são vendidos aqui nos restaurantes nordestinos aqui de Santos, que compram o caranguejo vivo, que eu vejo saindo das comunidades de palafitos, carros cheios de caranguejo subindo a serra para vender aqui. Porque o caranguejo tem que subir vivo e traz aqui para os restaurantes nordestinos aqui de São Paulo. Que o consumo no Nordeste é muito alto. Você vai para Fortaleza, é o Chico do caranguejo, todo mundo comendo caranguejo na praia. Então, ali no História de Santos, por exemplo, a gente precisaria ter placas informando captura e consumo por risco próprio, né? E não haver essa diferenciação de uma ação empresarial e a realidade do estuário todo que está contaminado e que precisaria, assim, no ponto de vista da Vale ali, que seria tratar aquele sedimento todo, tratar, então, o sedimento do estuário todo. E eu acho que a primeira coisa a fazer é informar a população do risco da captura e o consumo desses organismos, né? Obrigada, William. Doutora Leandra, vem uma para você especificamente. Algum comentário a respeito do setor industrial como um todo? Aqueles que produzem, o que impacta o oceano? Ainda seguem o business as usual? Acho que eles boicotaram. Acho que não dá para generalizar, né? Nada. Ninguém, nem sociedade, nem ONGs, nem mesmo o setor industrial. Eu acho que tem setores industrial e tem setores industrial. Acho que tem muitos que seguem, sim, business as usual. Ou até pior que o business as usual. Tem muito negócio sujo por aí, tem muita gente ainda preocupado com duas coisas que eu acho que são tremendos retrocessos no momento que a gente vive hoje. A primeira delas é ganho a curto prazo. Não dá mais para a gente pensar em ganho a curto prazo, né? A gente tem que planejar as ações de forma mais estratégica e de forma integrada. Tem muita gente que se preocupa com o ganho a curto prazo, e isso para o meio ambiente é ruim. O ponto 2 é que ainda, infelizmente, isso é uma das maiores contradições do nosso tempo moderno, é que tem muitas corporações, muitas indústrias que ainda vivem naquele paradigma de que crescimento econômico e meio ambiente não podem caminhar juntos. E, na verdade, isso a gente tem que mudar. Isso a gente tem que inovar, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que pensar como é que, dentro do sistema que a gente vive, porque se não for dentro do sistema que a gente vive, a gente sai daqui, pega em armas e faz uma revolução. Mas, se for para operar dentro do sistema que a gente vive, as questões têm que andar juntas, né? Porque não tem mais como poder público, setor produtivo e sociedade não pensar em ações coletivas, né? E acho que a Nathalie comentou uma coisa que eu acho super interessante, é onde eu tenho depositado bastante esforço e atenção e interesse, são essas redes de conhecimento que utilizam da tecnologia para troca de informação. Porque é através dessa troca de informação hoje ultra dinâmica que a gente consegue propor soluções e pensar em inovações e fazer com que o conhecimento chegue na ponta ou em quem precisa chegar. E, com isso, a gente tentar fazer a diferença. Para a questão dos oceanos, tem duas redes, em particular, que eu acompanho, que é a Ouvidoria do Mar, que é uma rede horizontal de indivíduos preocupados com questões marinhas. Tem biólogo, tem geógrafo, tem geólogo, tem pessoas que não são da área ambiental, mas se interessam, tem jornalistas, tem comunicadores, e em diversos lugares do Brasil. E, às vezes, alguém está com um problema lá no litoral do Maranhão e manda, gente, está acontecendo aqui, alguém tem uma informação. Sempre tem alguém que tem uma informação, ou sabe quem tem uma informação. E a informação chega. E a outra é o Painel Mar, que é uma rede de pesquisadores, gestores, tomadores de decisão que trabalham com a questão de conservação costeira e marinha. E essa rede funciona como uma troca de conhecimento para subsidiar a tomada de decisão. E isso é online, né? Porque antes era difícil você se conectar com as pessoas num país tão diverso como o Brasil e tão complexo e tão grande, né? Com 8 mil e poucos quilômetros de zona costeira. Então, assim, eu acho que tem muitas corporações que fazem
que não estão pensando em forma integrada, não estão pensando em propor soluções. Por outro lado, tem muita startup, tem muita coisa nova, tem muita gente pensando em inovação. E aí, gente, não é só a indústria. Economia circular. Economia circular. É a indústria, é a academia que tem que pensar em inovação, é a engenharia. Hoje, eu tive a oportunidade de dar uma aula num curso de ciências ambientais e tinham pessoas formadas de diversas formações. E aí teve uma engenheira que ela falou, eu não fui formada para pensar em estratégias que envolvessem a questão ambiental. Eu estou fazendo doutorado nas ciências ambientais porque eu quero começar a pensar em estratégias que envolvam ambiente e sociedade. Então, assim, está mudando, o mundo está ficando mais interconectado, mais interdisciplinar. Eu acho que as soluções elas vão chegar e eu espero que elas sejam inovadoras. Hoje eu conheci um esfregão, que é uma empresa também nova, jovem, um esfregão que é feito a partir de redes retiradas do mar em Santa Catarina. Perfeito, matou 2 coisas de uma vez só. E o dura muito, né? Porque não vai se degradar tão rapidamente. Que tem uma questão que a gente sempre pensa, não sei no caso do esfregão, né, mas, por exemplo, no caso que a Nathalie comentou, que alguém inventou uma outra tampinha, né, o sistema é capitalista. Se o plástico não funcionar mais, alguém vai inventar uma solução de outro material para vender e vender mais e gerar lucro. Esse é o sistema que a gente opera hoje. Então, alguém vai inventar um esfregão, porque não dá mais para produzir a vassoura, para vender, para gerar lucro. Então, esse é o sistema que a gente está operando. E que maravilha que usa esse plástico passivo em vez de ficar boiando. Exatamente. Então, vamos tentar pensar num sistema de produção na economia de baixo carbono, na economia circular, de coisas novas, né, pautada em conhecimento mais moderno. Nathalie, eu vou te passar agora 2 perguntas, mas estão bem próximas. Uma até coloca-se, não seria uma reflexão, mas é o dilema de Tostines, né? Quem seria o maior responsável da pesca predatória, o pescador ou o consumidor final? E a outra, que está relacionado com os animais, né? Vimos no filme que o número de animais aquáticos está diminuindo. Consumimos peixes que ingeriram plástico e um número absurdo de outros animais, como tartarugas, são capturados e mortos acidentalmente pela pesca com grandes redes. O que podemos fazer a respeito do consumo de animais? Nossa, essa foi outro soco no estômago depois do filme. Respira, toma aguinha. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar pela última, então. Eu, há quase 1 ano, me tornei vegetariana, mas eu ainda abro exceção para peixes. Aí, depois que eu vi esse filme, eu falei, ferrou. Peixes e mexilhões e tal, camarão. Então, estou ferrada, porque agora acabou. Mas, na verdade, acho que tem... Sim, eu acho que tem a ver também com a primeira pergunta, né? O nosso consumo... Gente, vamos pensar, há 15 anos, quem ia comer sushi e sashimi toda semana? Acho que ninguém. Né? Na minha infância, eu tenho 34 anos. Acho que eu comecei a comer sushi lá pelos 20 e poucos. Então, a gente virou esse boom. Aliás, acho que todo mundo aqui, se não tivesse visto esse filme, mas tivesse visto outro filme que não tem nada a ver com o assunto, talvez fosse comer num restaurante japonês saindo daqui. Agora ninguém vai, por favor. Mas, na realidade, eu acho que tem uma questão que rolou um boom, não só do plástico, nessa onda de plástico que nos invadiu, mas rolou essa popularização de uma determinada, enfim, determinado paladar aí que a gente se habituou a ter, para o consumo de peixes que não tem nada a ver com a nossa realidade. A gente consome muito mais salmão e atum do que os peixes amazônicos, que talvez fossem melhores, porque provavelmente tem menos microplástico hoje do que tem um atum. Mas acho que tem a ver com a gente repensar o nosso menu. Acho que tem que repensar ele inteiro, né? E eu acho que tem iniciativas muito legais. Aliás, uma recomendação aqui. Se vocês entrarem no site do filme Blue, acho que é Blue the Film, eles têm lá um guia de como viver em paz com os oceanos. E aí eles dão várias dicas de companhias, por exemplo, que vendem... pescado de origem sustentável, dizem quais são os peixes que você deveria comer e quais você não deve comer. Atum é um que riscou do cardápio, assim, não dá. Nenhum tipo de atum, eu acho. Tudo bem que falam que alguns dão. Não, atum não dá. É difícil, né? A gente vai no restaurante japonês e fica assim, ai, meu Deus, que eu vou comer. Mas, na verdade, a gente deveria tirar da dieta mesmo. Tem um outro ponto que eu acho que tem a ver com isso também, que foi falado já antes aqui, que é a história do cação. A gente vai lá em Fernando de Noronha, tem Museu do Tubarão.
Aí você chega lá, tem bolinho de tubarão. É isso, né? Quer dizer, a gente ali achando o máximo. Eu comi bolinho de tubarão a primeira vez que eu fui para Noronha. Depois eu pensei, ops, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Não tem nada a ver. Mas a bem da verdade é que a gente naturalizou tudo isso e fica achando que o peixe, todo peixe tem origem sustentável, porque não é carne de boi, né? A carne de boi hoje ela tá tão clara, eu acho que para a população brasileira ou para a grande maioria da população brasileira, que tem uma série de impactos, né, socioambientais negativos que a gente está deixando de lado, mas o peixe também tem. E aí os caranguejos também têm, você trouxe exemplos, está aqui a Ana Paula Prates, que é a minha grande musa bióloga marinha, e ela já há anos vem me falando da carcinicultura, que eu nunca consigo falar. Então, toda a parte de produção, né, de caranguejos e, às vezes, de marisco também, ela está muito associada não só a uma produção ali que detona os mangues, que detona os apicuns, enfim, que são grandes sumidouros de carbono, vale dizer isso também, mas elas têm muita emissão, não todas, mas eu tenho visto alguns dados aí, alguns ambientalistas têm, às vezes, trazido, né, de que parte da produção, por exemplo, associada aos frutos do mar, ela também é muito emissora, então não tem nenhum baixo carbono nessa parada, né? Enfim, estou trazendo um monte de coisas para dizer para vocês que eu acho que não tem um culpado, não tem o setor tal que está... Não tem um país, não adianta falar que é o Japão, acho que o Japão tem culpa no cartório pra caramba, mas não é só. Eu acho que eles exportaram para a gente uma cultura que está muito bem adotada, né? E tem como consumir. Vamos todo mundo, se for para consumir peixe, consumir sardinha, de repente, que parece que não pode também. Lá no guia dizia que estava melhorzinho a sardinha, eu já estava animada. Ah, não dá. Então é o seguinte, gente, tem que virar vegetariano mesmo, tá? Plant-based diet. E, bom, e tem um papel muito importante, de novo, da comunicação no que você está falando, né? Porque a mensagem de que peixe é saúde, ela vem da comunicação, né? Então, coma peixe, coma isso. Então, do nosso lado aqui, do meu lado aqui da comunicação, é realmente fazer cada vez mais uma revisão. Tem um fato curioso, quando eu estava na Eldorado, fazia o Planeta Eldorado, e um dos programas que mais eu tive que reprisar por pedido, e era até algo que não estava acontecendo mais, mas, tipo, reprisa, mas você pode ouvir. Não, mas põe de novo no ar. Você pode ouvir pelo site. Não, põe de novo. Aí eu coloquei 3 vezes. 3 vezes eu reprisei. Era um programa que era com não lembro o nome dela, que estava coordenando um estudo que a SOS Mata Atlântica fez em peixarias, com consumidores e em peixarias. Simplesmente ninguém sabia que peixe estava comendo, nem se era aquele peixe. Da Cíntia. Posso fazer um complemento nessa questão? Não, a Cíntia fez um também, mas esse era da Fundação SOS Mata Atlântica, foi feito em parceria com 2 pesquisadores, que é o Fábio Mota, da Unifesp, e o Rodrigo Moura, da Federal do Rio de Janeiro, e foi coordenado pelo Diego e pela Keiko, da Fundação SOS Mata Atlântica. Não fala isso, que daí todo mundo vai saber que, pô, Fabião. Mas, com relação a essa questão do consumo, eu acho que tem 2 coisas. A primeira, quem quiser continuar comendo peixe e quiser se informar, tem um aplicativo super interessante, que não tem tanta informação do Brasil, mas aos poucos eles estão fazendo, que é o do Seafood Watch, porque você entra ali e consegue ver a avaliação de cada peixe e tal. Mas, gente, a gente tem um problema no Brasil, né? Primeiro, a gente nunca vai ter muito peixe, porque o Brasil é um país tropical. Então, a gente tem diversidade de peixe. Se o oceano estiver bem, saudável e com qualidade, a gente tem muitos tipos de peixe, pouca quantidade. Uma característica de país tropical. A gente nunca vai ser o Chile e o Peru, né? Mas a gente tem um outro problema. Desde 2011, na verdade, eu preferia dizer desde 2008, a gente não tem um monitoramento pesqueiro, uma estatística pesqueira decente sendo produzida. Não tem. É que a de 2011 tem e não foi tão decente, mas assim, a última foi os recursos vivos, a Zona Econômica Exclusiva. 2000, a gente está em 2018. A legislação da pesca, hoje a gente legisla com base em nada. Então, a gente não sabe qual política de subsídio. A gente não sabe o que a gente tem debaixo do mar. Então, é muito difícil conseguir. Inclusive, o Seafood Watch veio aqui com o Marine Stewardship Council querer dizer qual pescado era sustentável, qual não, e não conseguiu. Porque não tem como a gente saber. Você chega na feira, você não sabe qual peixe que você está comendo, né? E
a gente tem aqui salmão, todo mundo fala que é saudável, como salmão tem ômega 3. Não, o que a gente está comendo aqui não tem, porque ele é do Chile, 100% do Chile. Agora a gente vê alguns no Pão de Açúcar, às vezes, chegando um salmão do Alasca, que é selvagem. O salmão que é criado nas fazendas de criação do Chile não consegue produzir ômega 3. Pelo contrário, ele produz uma mega camada de gordura, que são essas listrinhas brancas. Não é saudável, infelizmente. Infelizmente, poderia ser uma super, né, fonte interessante de proteína. Mas hoje, da forma como a gente está operando aqui no Brasil e em muitos outros países, não é. Né? Então, é uma pena. E, assim, eu acho que o tempo está acabando, mas eu queria falar só uma coisa. Além da nossa postura, do nosso dia a dia, das nossas atitudes sustentáveis, que é fundamental, gente, ano eleitoral. Sabe, por favor, a gente tem que eleger pessoas que estejam pensando na questão ambiental. Eu não sei nem se a maioria das pessoas lembra quem votou no último ano, no 4 anos atrás. Então, assim, hoje a gente olha no Congresso Federal, não tem representantes de questões ambientalistas. Tem 1, 2, 3. Se a gente passar uma rede ali, é capaz de não ter um. Né? Então, assim, hoje o meio ambiente não dá voto. Tem que dar. Tem que dar voto. Boa, Lelê. A gente vai fazer um momento agora de considerações finais. Só queria... bom, esse programa eu começava justamente por isso que o povo ficava louco. Você sabia que você come salmão? Se você está comendo salmão, você não está comendo ômega 3, você está comendo antibiótico, você está comendo uma série de outras coisas. O povo, mas como? Isso é saúde. Não, gente, não é saúde. William, como programa de monitoramento, eu vou fazer essa última pergunta e depois eu vou passar para a gente fazer considerações finais, cada um, tá bom? Mas a última pergunta para você, William, como o programa de monitoramento ou praias ajuda na conservação dos oceanos, né? Além do resgate de animais, ele também monitora a limpeza ou faz algum relatório relacionado à problemática para organizações do governo? O monitoramento é importante, né? São áreas que muitas vezes a população não está enxergando, não tem acesso, como a parte interna do História de Santos, onde só existem essas comunidades, e a gente vai lá e bota isso exposto, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente percebeu que não existiam nem imagens sobre a problemática, né, da poluição relacionada a essas submoradias. O que existiam eram algumas imagens de baixa resolução na internet, vinculadas a estudos de assistência social, né, a população carente e tal, mas nenhum relacionando com o impacto ambiental. Então, a partir do momento que a gente começou a ter presença naquela região, a gente veio fazendo esses monitoramentos, tentando lá com a comunidade, e trazendo isso à tona por meio de imagens, né, as próprias ações voluntárias que mostram a quantidade de resíduos que a gente... A maioria são as voluntárias do Instituto, a maioria é mulher, né, 70% são mulheres que vão nas ações. Então, a mulherada, às vezes, sai de casa no domingo sem tomar café da manhã, começa a passar mal de pressão, a gente vai lá, leva um lanche, e mesmo assim, no final da ação, a gente percebe que tem lá 500 quilos de resíduos. E isso impacta quando você mostra no final da ação um monte de mulher ali no meio do mangue coletando meia tonelada de resíduos, e isso demonstra a condição daquele ecossistema. Então, é uma ação também que a gente pode levar como um monitoramento, porque a gente percorre diversas regiões do estuário. E isso causa um constrangimento para o poder público, que é uma coisa que eles não gostam de relacionar. Então, no nosso caso, ali no Estuário de Santos, se relaciona muito a questão da separação do resíduo na área urbana com o problema ambiental da ingestão do plástico pela fauna marinha. Era esse o discurso que o poder público dava para a problemática da poluição nas praias. E a gente falou, não, esse problema não está atrelado à separação do resíduo na área domiciliar, né, na região que tem ali a área urbana, né, consolidada. Porque se você não separa o seu resíduo, você está prejudicando o aterro sanitário e não o mar. O serviço de coleta em Santos, São Vicente, Cubatão é excelente. Só que, se você não separa, vai para o aterro tem uma vida útil, depois você vai ter que arranjar uma outra área de preservação permanente que vai ter que ser regularizada para se tornar um aterro sanitário.
Você vai estar ocupando uma área de Mata Atlântica para jogar resíduo. Então, é importante a separação nesse ponto de vista, mas depois você vai ter um impacto pontual. Esse problema do plástico ele está refletindo na saúde pública e tendo uma origem dentro do manguezal, num estuário que recebe uma poluição difusa, não só como houve da ultracargo, mas a própria lavagem da ilha. A gente tem ali oficinas mecânicas na parte da Zona Noroeste de Santos, São Vicente, não existe fiscalização desses estabelecimentos. Então, eles ligam, né, fazem troca de óleo, limpeza de motores. Isso é comum lá, tem muitos caminhões por causa do porto. Então, vai muito poluente derivado de petróleo, e tudo isso agrega, né, ao plástico, ao sedimento, e esse monitoramento que a gente faz mostrando esse impacto das comunidades que geram essa quantidade de resíduo, podem promover políticas públicas, que é o que a gente pauta lá, para essa questão da poluição marinha passar exclusivamente por políticas, principalmente, né, pela emergência e pela quantidade de resíduos, por políticas públicas habitacionais e de saneamento básico. É o que a Leandra falou, né? O canudinho é legal, a gente vai... são coisas que a gente, no nosso dia a dia, a gente pode estar diminuindo na geração do plástico, né, no consumo, mas que, no contexto do Brasil, isso em países de primeiro mundo causa um efeito muito grande, né? Porque eles já têm uma logística de reciclagem já bem implantada. Você pega uma Holanda, você pega uma Alemanha, são países que já têm ali programas de reciclagem, que ali o canudinho, que às vezes é difícil de reciclar e por ser um resíduo leve, que você descarta e o vento leva, até mesmo antes de você vai jogar na lixeira, bate o vento, aquilo leva. Agora, num país como o Brasil, que existe todo esse abismo social, essas pessoas vivendo dessa forma e tão próximos aos ecossistemas, a gente tem que dar prioridade para essa questão social, porque é o que gera maior aporte, como os países africanos e asiáticos, que têm essa mesma característica. Os 10 maiores rios aí do planeta que contaminam, acho que 7 ficam na Ásia, 2 na África, e são responsáveis por... Acho que no estudo que saiu lá da Alemanha, 90% da poluição por plástico que chega aos oceanos. Isso porque eles não conhecem o Estuário de Santos. Isso porque eles não conhecem a Baía de Guanabara. Isso porque eles não conhecem Recife. No dia que eles vierem para cá, eles vão falar, meu Deus, é 100%, né? Quase. Então, o canudinho, o cotonete, essas coisas, fazem muito sentido em países que já atingiram um nível de desenvolvimento, índice social aí de desenvolvimento, onde você não tem essa desigualdade e toda essa degradação ambiental por conta dessa questão social, né? Obrigada, William. Vou passar, então, para as considerações finais. Nathalie, conta para a gente. Eu vou aproveitar e já vou fazer a minha pergunta, né, para você. Junto aí com as suas considerações finais, conta para a gente que história é essa de um barco para a Antártica com mulheres e blá. O que vocês vão fazer? Aceitam grumetes? Pode, grumetes, ótimo. Tem também lava-convés, tem outras funções. Tô topando. Então, tá, eu vou responder essa tua questão e daí faço as considerações. Os australianos são maravilhosos, né? Fizeram esse filme muito legal. E algumas cientistas que estão na casa aí dos 70 anos, australianas, se juntaram uns anos atrás e pensaram, bom, a gente tem uma grande desigualdade na ciência em relação a homens e mulheres. Como é que a gente poderia trabalhar a questão de igualdade, tanto na produção quanto na disseminação científica e na adoção da ciência nas políticas públicas? Então, criaram um programa que chama Homeward Bound, que uma tradução possível é de volta ao nosso lugar de origem. E a meta delas é ter 1.000 embaixadoras mulheres no mundo, que vão passar por essa experiência de passar 3 semanas na Antártida. Já foram 2 expedições, em geral 80 mulheres que vão. Eu acho que você é a primeira brasileira. Eu vou em 30 de dezembro desse ano e volto em janeiro. E a gente vai visitar 6 bases científicas, não a brasileira, lá na Antártida. Pode se inscrever, Paulina, se inscreva, você se inscreve. Talvez nessa expedição acho que não pode, mas na seguinte. E é realmente uma oportunidade maravilhosa, eu acho, que para a gente não só discutir o ponto dos resíduos ou da mudança do clima, mas, de fato, ter essa experiência mais geral, porque é uma troca maravilhosa. Então, vem desde cientista
que trabalham com micro-organismos, não sei onde, até a que vê as placas lá polares, como é que elas estão se mexendo. Até eu, que não sou cientista, mas estou na área da política pública e quero usar a ciência para coisas boas. Então, enfim, fica o merchan aqui, o convite para todas as mulheres conhecerem homewardbound.com. Se quiserem mais informações também, eu posso passar. Minhas considerações finais são 2. Eu quero fazer a lista do pão, lista de papel de pão aqui, de coisas que a gente pode fazer a partir de agora, saindo daqui. Primeiro, reduzir o plástico. Depois, não consumir mais peixe, ou pelo menos não peixe de origem sustentável. Depois, recusar sacolas plásticas. Depois, não usar cosméticos. Cara limpa é maravilhosa, não precisa ter cosmético que tem microplástico. Limpar a praia, não comer tubarão. E a última é votar em ambientalistas. Alguém aqui vai se candidatar? Eu sei que... tá. Alguém aqui vai se candidatar? O plástico biodegradável também não é 100%. A gente sabe que tem tipos de óxido biodegradável que são horríveis para a fauna. Então, eu não conheço essas soluções. De novo, acho ótimo que você tenha trazido. Não foi por má fé, acho que foi por uma ignorância positiva, e que bom que veio, né? Eu quero terminar falando uma coisa um pouco positiva. Não sei se vocês sabem que a gente tem no nosso sangue a mesma quantidade, o mesmo percentual de sal que existe nos oceanos. E tem uma frase muito linda que foi do John F. Kennedy, que eu queria falar em português aqui para fechar e passar para os meus colegas, sem perder o clima, que eu acho que estava muito bom. A frase é a seguinte: há um fato biológico interessante, que todos nós temos em nossas veias exatamente a mesma porcentagem de sal que existe no oceano. E, portanto, temos sal em nosso sangue, em nosso suor, em nossas lágrimas. Nós estamos ligados ao oceano. E, quando voltamos para o mar, seja para velejar ou para mergulhar, voltamos de onde viemos. Então, vamos voltar ao mar. Eu vou pedir mais agilidade, porque a gente tem uma questão de tempo. Até por isso, muitas, não só essa, outras perguntas não deram tempo de entrar. A gente tem que liberar a sala, porque tem sessão de filme aqui. Então, é uma questão de tempo. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouco ali da realidade local, que é muito assustadora. Para quem viu esse filme, eu convido a participar de uma ação voluntária conosco nos manguezais ali do História de Santos, para ver isso de perto e caminhar no mangue e sentir o barulho de bolacha creme cracker quebrando, né? O barulho de plástico e isopor no mangue, que deveria ser só lama, e ter caranguejos e ter pássaros, e lá a gente já não tem mais nenhuma fauna, né? A gente só encontra a fauna quando se afasta para áreas mais internas do estuário, onde você já não tem essa influência dessas comunidades. E de novo, reforçar essa questão das políticas públicas voltadas para essas áreas internas continentais, aí, de rios, né, estuários, que contribuem para essa poluição marinha. Eu acho que é muito importante a gente não ficar só na praia, nas ações de limpeza de praia, que é você estar agindo, né, já no efeito o que o mar deposita, porque, por exemplo, aquela praia em Bali, na Indonésia, que teve aquele mutirão que retirou, né, a praia estava tomada de resíduos. Aqueles não foram resíduos que caminhões chegaram na praia e jogaram, foi o mar que depositou na praia. Então, tem origem em regiões da Indonésia muito carentes, também com rios muito poluídos. Então, se a gente não olhar para essas regiões e buscar políticas públicas para a inclusão dessas famílias, moradia, né, e trabalhar essa questão social, a gente vai continuar falando sobre redução, botando a culpa nas empresas, em nós, pelo nosso consumo, e o mar vai estar recebendo toneladas e toneladas e toneladas de resíduos diariamente por esses corpos d'água, né? Obrigado. Obrigada, William. Vamos lá, Lê? Bem rapidinho, que eu acho que eu já falei, deixei meu recado, que eu acho que parte da solução está nas próximas eleições, mas o Fabião estava aqui me acenando, pontuando, e eu realmente concordo com ele, então eu vou trazer a solução dele. Eu estava tentando. Não, eu acho que hoje, para mim, está sendo um dia muito feliz, primeiro por estar com a Nathalie e com o William aqui, que são pessoas que eu admiro muito, estar com o Fabião, Ana Paula e muitas outras pessoas que eu conheço que estiveram aqui hoje, porque eu acho assim, que hoje muito do nosso ativismo é online, o que é muito válido, porque compartilhar informação, circular informação, se a internet
fornece esse ambiente para a gente tem mais a que utilizar. Mas tem um outro ativismo que o Fabião estava lembrando, que é o ativismo offline. Né? E o fato da gente ter saído de casa hoje, num dia frio, ter vindo aqui, estava lotado. Agora já está um pouco mais vazio. As pessoas cansaram da gente falar o nosso blá, blá, blá aqui. Mas o filme, muitas pessoas saíram de casa para ver o filme hoje. Teve gente que não conseguiu entrar. E não só hoje, como todos os dias da mostra de cinema do Alto-Falante, que todo mundo que tem vindo tem visto que a sala está cheia. Então, assim, o fato da gente ter vindo aqui hoje para debater, para discutir questões ambientais, é um super avanço. Então, acho que isso é muito positivo. E aí, não citando John F. Kennedy, que foi ótimo e emocionante, mas falamos tanto de manguezal, né? Chico Sainz, um passo à frente, a gente não está mais no mesmo lugar. Eu acho que hoje, para mim, foi isso. Muito bem, muito obrigado a todo mundo que ficou. Muito obrigado aos nossos debatedores hoje, Nathalie, William, Leandra. A 7ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Nós hoje estamos na sessão Preservação. Então, acompanhem toda a programação até o dia 13, até o dia 13, uma vasta programação, filmes tão bacanas quanto esse que a gente assistiu hoje. Obrigada, boa noite.